Muito boa tarde. É com muito gosto que estou aqui, que vou apresentar o nosso convidado Joel Coleto. Antes disso, só queria agradecer à doutora Susana Medina todo o trabalho de preparação deste evento e do próximo, assim como aos colaboradores que estiveram envolvidos, ao Centro de Eventos. Eu acho que o Joel Coleto dispensa a apresentação, mas como tenho aqui uma biografia, vou ler, até para eu ficar a saber melhor também quem é o nosso convidado. É arqueólogo, historiador e divulgador da História e Património. Nasceu no Porto em 1965, licenciado em História e mestre em Arqueologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. É formador de professores nas áreas de Arqueologia e História, acreditado pela Universidade do Minho. Frequentou cursos e estágios de pós-graduação no Laboratório de Antropologia da Universidade de Rennes, em França, e no Museu Arqueológico de Barcelona, Catalunha, Espanha, ainda. Autor de vários livros e dezenas de ensaios e estudos de investigação, editados em publicações da especialidade, tem-se preocupado igualmente com a divulgação junto do grande público das temáticas relacionadas com a história e o património, através de conferências, palestras, publicação de artigos na imprensa e através de programas televisivos. Assegura semanalmente, desde 2006, programas na estação de televisão Porto Canal dedicados à história e ao património. Eu fiquei a saber também que é o único programa de história em prime time na televisão portuguesa, Joel Coleto, por isso acho que é muito importante a presença aqui dele. Também fiquei a saber que a sua paixão é o megalítico. Na altura ainda não havia engenheiros da FEUP, mas pela conversa que tivemos ao almoço eram grandes obras de engenharia para a altura. Mas não é sobre isso que nós vamos ouvir. E o Joel Coleto, muitíssimo obrigado pela presença. E eu vou passar agora para a audiência. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Começo por lhe agradecer e à Faculdade de Engenharia o convite para estar aqui neste início das comemorações dos 100 anos da Faculdade Técnica e da Faculdade de Engenharia. É para mim uma honra estar aqui e agradecer esta abertura interdisciplinar e permitir também que a história e a memória se cruzem com a engenharia e com estas comemorações. Eu diria que o ponto alto desta minha intervenção não vai ser a minha intervenção, mas vai ser o que vem a seguir, que é a inauguração da exposição, exatamente sobre a Faculdade Técnica e o Porto, 1910-1926. Se calhar poderão ficar um bocadinho frustrados com o que os venho agora aqui contar, esperando que eu fale muito sobre esse período, 1910-1926, irei falar um bocadinho, mas para que eu estar aqui a desenvolver esse tema, se de uma forma muito mais aprofundada e muito mais cativante, poderão depois, na exposição, abordar essa questão. Bom, permitam-me começar com um tema que aparentemente, só aparentemente, não tem nada a ver com aquilo que nos traz aqui hoje. Começar com uma outra efeméride. Foi há exatamente 100 anos atrás, a 29 de novembro, faltam poucos dias, de 29 de novembro de 1915, que a Câmara Municipal do Porto deliberou abrir aquilo que viria a chamar a Avenida da Cidade, mais tarde, tendo em conta o nosso envolvimento na Primeira Guerra Mundial, a Avenida das Nações Aliadas, e depois se passará a chamar, até hoje, a Avenida dos Aliados. Ora, a Câmara Municipal, em 1915, ao assumir isso, ou deliberar isto, está implicitamente a assumir que vai ter que demolir o seu edifício dos Passos do Concelho. Bom, podem ali observar, no outro extremo da Praça da Liberdade, hoje em dia temos de um lado o Palácio das Cardosas, do outro lado temos a Avenida dos Aliados. Nessa altura tínhamos o Palácio das Cardosas e tínhamos o edifício da Câmara Municipal. Ora, se queríamos rasgar aqui a Avenida dos Aliados, tal implicou
a demolição de uma série de casario, ruas, ruelas, incluindo o edifício dos Passos de Conselho. A abertura da avenida começará poucas semanas depois, a 1 de fevereiro de 1916, e o projeto, desde o início, que prevê que no topo da nova avenida deverá ser construído um novo edifício dos Passos do Conselho. É uma obra, um projeto da Primeira República, que dá importância ao municipalismo, ao poder local, mas é uma obra que se vai prolongar bastante no tempo, será concluído já bem a meio da ditadura. É um projeto notável também do ponto de vista da engenharia, com um grande envolvimento de uma instituição importante da cidade, que há pouco tempo esteve também ela a assinalar o seu centenário, que é a Cooperativa dos Pedreiros. Um trabalho exímio dos pedreiros, dos canteiros da Cooperativa dos Pedreiros, num edifício que, do ponto de vista arquitetónico, enfim, mistura aqui uma série de revivalismos, aspectos clássicos, mas é um edifício que tem aqui algumas coisas um bocadinho curiosas. Se repararem, na fachada do edifício dos Passos de Conselho, toda trabalhada, não há ali praticamente, enfim, centímetros ou pelo menos metros quadrados que não estejam trabalhados, e de repente há ali 4 grandes superfícies lisas na fachada, penso que estão todos a observar, ladeando a varanda nobre e, enfim, e depois nos extremos desse mesmo piso. Com toda a fachada detalhada, toda a fachada trabalhada e depois aquelas grandes superfícies brancas. É estranho, mas tem uma explicação. É porque, de facto, não era suposto isso acontecer. O projeto inicial não previa aquelas 4 superfícies brancas, como de resto não previa que o acesso à Câmara Municipal fosse feito através daquela rampa que todos nós conhecemos. O projeto inicial, o projeto da Primeira República, conferia ainda maior monumentalidade ao edifício dos Passos de Conselho. Algo que depois a ditadura acabará por contornar, fazendo com que a grande escadaria que daria acesso ao edifício dos Passos de Conselho fosse substituído pela rampa. O projeto inicial previa, de facto, uma escadaria um pouco como em Lisboa temos o de acesso à Assembleia da República, que obviamente, enfim, conferia uma outra monumentalidade ao edifício dos Passos de Conselho. Por outro lado, na fachada, em vez de termos aquelas 4 superfícies lisas, o que o projeto previa, e chegou a ser executado, como podem ver nesta foto, na altura da obra, era ter ali, não as superfícies brancas, mas 4 enormes nichos, 4 gigantescos nichos, onde deveriam ter sido encaixadas 4 estátuas de personalidades ligadas à cidade do Porto. 4 grandes personalidades. Bom, de facto o projeto foi alterado, a escadaria não se chegou a fazer, chegou a arrancar, mas não chegou a fazer. No caso dos nichos chegaram a ser feitos, como podem ver aqui, mas depois foram retirados e colocados naquela superfície branca. E as 4 personalidades acabaram por ter que ser remetidas, já não em escultura, já não em estátua, mas em pintura, para a escadaria nobre do edifício dos Passos do Conselho. Quem eram essas 4 personalidades? Bom, da esquerda para a direita. Afonso Henriques, que obviamente não é do Porto, mas recordava-se que Portugal, o nome de Portugal, a fundação da nação, enfim, resulta do condado portucalense que tem o Porto na sua base. A seguir, aquele que é o mais célebre filho da cidade de todos os tempos, eu diria mesmo o mais célebre português de todos os tempos, porque não tínhamos dúvidas que daqui a 100 anos já serão poucos aqueles que sabem quem foi o Cristiano Ronaldo ou o Mourinho, mas seguramente que por todo esse mundo de fora se continuará a falar de Henrique o Navegador, nosso infante Dom Henrique, que é provavelmente, de facto, o mais famoso dos portugueses. A terceira figura é Camilo Castelo Branco,
curiosamente nascido em Lisboa, mas que vinha aqui sublinhar a forte ligação que a cidade sempre teve às artes, à literatura. E depois, a quarta figura, que é a que mais me interessa aqui, que é de um senhor chamado Afonso Martins Alho. E provavelmente, vou admitir que sim, aqui há uma grande parte das pessoas que neste momento estão a dizer quem? Afonso Martins Alho. Afonso Martins Alho foi um comerciante, um mercador do Porto dos inícios do século XIV. É Afonso Martins Alho, que aqui estava exatamente representado estaria ali em estátua para representar a longa história do Porto associada ao comércio, ao mundo do negócio, ao empreendedorismo, como hoje se costuma dizer. Afonso Martins Alho, no início do século XIV, vai ser o homem responsável por gizar e por negociar um tratado comercial com a Inglaterra. Um tratado que foi extremamente favorável para a cidade do Porto, também para a Inglaterra. Mas começa aí a forte ligação do Porto e de Portugal à Inglaterra. É este tratado comercial planeado, discutido, negociado por Afonso Martins Alho, que vai depois abrir posteriormente ao acordo político, a mais velha aliança do mundo. É esse acordo que vai permitir que a Inglaterra, embora nem sempre se fale nisso, a Inglaterra tem um papel importantíssimo na famosa crise de 1383-85, quando os ingleses estão, por exemplo, em Aljubarrota, ao lado dos portugueses, para assegurar a vitória do português. Não é por acaso que Dom João I, o homem que vence essa guerra civil e assegura a independência nacional, se casa no Porto com uma inglesa, Dona Filipa de Lancaster, que nós depois aportuguesamos para Dona Filipa de Lancaster. Tem tudo a ver com esta forte ligação que o Porto tinha com o comércio com a Inglaterra, esta aliança que vai ser vital também do ponto de vista político, e por isso o rei faz questão de casar no Porto. O Afonso Martins Alho é, por isso, umas décadas antes, uma figura fundamental nesta preocupação da cidade, ou no afirmar da cidade como uma cidade mercantil, burguesa, de mercadores. Já agora, mesmo sem o saber, quase todos os dias nós evocamos e agradecemos ao Afonso Martins a forma bem pensada, esperta, inteligente, fina, como ele tratou este tratado. Ou, quando dizemos que alguém é fino como o alho, e não como um alho. O alho não tem nada de inteligente. Nós dizemos fino como o alho. O alho é o Afonso Martins Alho, que de facto foi muito fino, muito inteligente a tratar deste negócio. Bom, basta dizer, não queria estar aqui a perder muito tempo com a história, o século XIV, este século que aqui no Porto se inicia com este tratado, é dos séculos de mais profunda crise que a Europa conheceu. São as guerras, a Guerra dos 100 Anos, são péssimos anos climatéricos que provocam horríveis anos agrícolas, fomes, pestes, a peste negra. A Europa perde no mínimo um terço da sua população. Há revoltas porque os senhores estão a sobrecarregar de impostos os poucos que produzem. E depois há guerras generalizadas, a Guerra dos 100 Anos. Enfim, por todo lado, incluindo Portugal, é uma profunda crise e completamente a contraciclo, totalmente a contraciclo. É um século de grande desenvolvimento da cidade do Porto. O Porto é um estaleiro permanente. Obras por todo lado, a muralha fernandina, mosteiros, pontes ligando os dois morros. Hoje a Rua Mouzinho da Silveira tapou tudo isso, mas havia ali uma série de pontes, uma verdadeira Paris, o Porto, com muitas pontes que ligavam um morro ao outro. Bom, mas é de facto a contraciclo graças a esse tratado comercial. O Porto, que era já, e o próprio nome diz tudo, Porto, era uma cidade com enorme vocação portuária, comercial, mas é agora aqui no século XIV que o Porto se assume definitivamente como uma grande cidade portuária, como uma terra de mercadores, de burgueses, que conseguem uma série de privilégios, incluindo aquele que ainda hoje o Porto gosta de ostentar, em boa verdade não durou sequer 100 anos, mas que vai marcar a história da cidade, que é aquele princípio de que os nobres não poderiam ficar mais do que 3 dias na cidade do Porto.
os nobres tinham direito, todo o resto do país, a chegar à casa de qualquer pessoa e dizer: estou em viagem, faça favor de sair de vossa casa porque quero aqui repousar. No Porto não o poderiam fazer por mais de 3 dias. E já agora, na Rua dos Mercadores, ainda hoje existente, que era a rua mais rica da cidade, onde os mercadores tinham as suas lojas, as suas residências, nem um único dia os nobres poderiam lá permanecer. Este dado é importante para aquilo que vos vou dizer a seguir. Portanto, o Porto é de facto uma cidade de comércio, uma cidade de gente empreendedora, mercadores, de um saber que vai passando no seio das diversas corporações, dos diversos ofícios, entre os mariantes, os marinheiros, e um saber muito prático. E isto vai ser, de alguma forma, sublinhada já no início do século XVI, quando os jesuítas se pretendem instalar na cidade do Porto. O Porto sempre foi uma cidade que recebeu de braços abertos todas as ordens religiosas. O Porto estava pejado de mosteiros e conventos. Qualquer ordem religiosa que se quisesse instalar na cidade, de imediato a Câmara, os burgueses da cidade arranjavam dinheiro, terrenos para as ordens religiosas se instalarem. Menos os jesuítas. Quando os jesuítas dizem que se querem instalar na cidade, a Câmara, ninguém apoia os jesuítas. Ainda por cima, eles querem instalar a sua igreja e o seu convento num sítio alto da cidade, começam por comprar umas leirazinhas e, de imediato, a especulação imobiliária rebenta, porque todos os outros tinham lá os terrenos ao lado, fazem subir imensos preços, porque sabem que os jesuítas querem lá comprar os terrenos para aqui construírem a sua igreja. A igreja que nós hoje conhecemos como a Igreja dos Grilos, mas começou de facto por ser a Igreja de São Lourenço, a Igreja dos Jesuítas. Chama-se agora Igreja dos Grilos porque, posteriormente, após a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal no século XVIII, quem se instalou aqui neste convento foram os padres agostinhos descalços, cuja sede principal do nosso país ficava na calçada do Grilo, em Lisboa, e por isso eram conhecidos como os padres Grilos, ou Grilos, e daí a Igreja dos Grilos. Bom, mas se abstrago isto aqui é porque é de facto muito curiosa esta resistência da cidade à presença dos jesuítas. E isto que vos vou dizer está escrito nas atas da Câmara Municipal. Qual era o grande problema da cidade com os jesuítas? Tinha a ver com aquela que é uma das principais missões, dos grandes objetivos dos jesuítas, onde quer que se instalam, que é o ensino. Os jesuítas instalam-se, constroem os seus conventos, as suas igrejas e um colégio. Como sabem, ainda hoje, esta praça em frente à Igreja dos Grilos chama o Largo do Colégio. Porque, de facto, instalaram-se no Porto e fizeram o seu colégio. Qual é o problema do Porto? O Porto não quer os jesuítas porque sabe que eles vão abrir um colégio. Não se esqueçam do privilégio que o Porto tinha de não ter nobres dentro da cidade. Ora, o problema do Porto, dos burgueses do Porto, é que se os jesuítas fizerem aqui um colégio, quem é que vai frequentar o colégio? Os filhos dos nobres. E por isso, depois vêm os pais visitar e temos a cidade cheia de nobres. E a cidade não quer. A cidade não quer porque a cidade está interessada no ensino, mas no ensino técnico. Isso das leis, da filosofia. Não, isso é lá para os filhos dos nobres. Não queremos. E por isso a cidade vai-se opor, tanto quanto pôde, à fixação dos jesuítas do seu colégio na cidade. O resto da história depois é diferente. Ao tempo, do século XVIII, em que o Marquês de Pombal depois expulsa daqui os jesuítas, já era a Câmara do Porto que pagava aos professores do colégio dos jesuítas, que se tornou de facto num colégio de referência. Mas a grande preocupação da cidade tinha mais a ver com um ensino técnico. E o que importava à cidade burguesa, à cidade mercantil, nesta cidade dos negócios, não era a filosofia e o direito. O que lhes interessava eram outros saberes, outras práticas e outros ensinos. Como fica bem provado com a criação da aula náutica no Porto, em 1762, ou pouco depois, a aula de desenho e de bucho. Essas é que são, enfim, as preocupações que mais, enfim, calam dentro dos homens da cidade. Apetrechar gente com conhecimentos técnicos nesta área.
Estas aulas de náutica e de desenho vão ter muito sucesso e estas aulas vão se somando outras de matemática, de inglês e francês, de marinharia, e tudo isto acaba por dar origem, alguns anos depois, à criação da Academia Real da Marinha e Comércio, em 1803, que vai juntar todas estas aulas, todos estes cursos que existiam na cidade. É criada então a Academia Real da Marinha e Comércio, que, à semelhança dessas aulas que já existiam, se vai instalar numa instituição muito mais antiga que as próprias aulas de desenho que existia na cidade, que era o Colégio dos Órfãos. O Colégio dos Órfãos, todos nós hoje conhecemos, ali junto ao cemitério de Prado do Repouso, tinha tido a sua origem numa igreja, a Igreja Nossa Senhora da Graça, que ficava no Olival. Enfim, é essa igreja que podem observar parte dela aqui, e que ainda há poucos anos atrás os seus vestígios arqueológicos surgiram durante intervenções no interior do edifício, do atual edifício da reitoria. Essa igreja e as suas pendências tinham sido destinadas ao Colégio dos Órfãos, e quando começaram a surgir aquelas aulas de desenho, de marinharia, e quando é criada agora a Academia Real da Marinha, vai-se utilizar essas instalações com essa vocação ligada ao ensino do Colégio dos Órfãos. E é por isso aí que começa, que se instala a Academia Real. Os órfãos, coitados, tinham ido cedendo o seu espaço às sucessivas aulas, acabarão por ser dali desalojados, passarão por vários locais até terminarem no sítio onde nós hoje conhecemos o Colégio dos Órfãos. Como podem ver, e isto é uma realidade que se vai prolongar durante todo o século XIX, a construção de um edifício de raiz para a Academia Real de Marinha e depois, a seguir, como já vamos ver, para a Academia Politécnica, convive com as instalações originais, com a própria igreja dentro do quarteirão que será definido pelo edifício da Academia Politécnica. Já perceberam que estou a falar do atual edifício da reitoria da Universidade do Porto. Este desenvolvimento da Academia, da Academia da Real Academia, vai dar origem, em 1837, à Academia Politécnica do Porto. Estamos em 1837, na sequência da Revolução Liberal. A Revolução Liberal tinha tido, como não vou aqui estar a perder tempo com a história, começava em 1820, depois há ali um retrocesso com a regência de Dom Miguel. Tudo se vai decidir no Porto, entre 1832 e 33, com o famoso Cerco do Porto. E aqui eu não queria deixar de chamar a vossa atenção para, porque isto vai ser importante, nós percebemos o resto da nossa história, o papel importante, incontornável, que a cidade do Porto tem na política portuguesa do século XIX. A Revolução Liberal, em 1820, tinha tido origem na cidade do Porto. Quando o liberalismo é posto em causa com Dom Miguel, é com um enorme sacrifício da cidade, que é cercada durante um ano, diariamente atacada, bombardeada, há fome, peste, mas o Porto resiste com os 7.500 homens de Dom Pedro, cercados por mais de 40.000 de Dom Miguel, e se resiste é porque a cidade estava ao seu lado. A vitória do liberalismo vai, enfim, há grandes expectativas para a modernização, para a reforma do país. As coisas vão se atrasar um bocadinho, estávamos por 33, 34, 35. E acaba por ser, uma vez mais, um homem do Porto, Passos Manuel, na sequência do setembrismo, a avançar finalmente com as grandes reformas que se esperavam que o liberalismo trouxesse, nomeadamente na área do ensino. E é Passos Manuel que, em 1837, vai então criar a Academia Politécnica do Porto, com o fim de plantar no país as ciências industriais. As ciências industriais. E no Porto, porque a cidade é populosa e rica, a cidade de Porto, é a localidade mais apropriada pelo seu extenso comércio e outras muitas circunstâncias. Podemos ver aqui, já numa foto dos finais do século XIX, aqui no meio do arvoredo da cordoaria,
percebe-se da construção do edifício, mas ainda lá dentro ainda se pode ver a igreja da Nossa Senhora da Graça, onde ia funcionando a Academia Politécnica. Ou então, se quiserem aqui, numa outra foto ainda mais recente, em relação à anterior, obviamente, com a Academia a ser construída, reparem que deste lado ainda só temos fachada, não é? Percebe-se ali pela abertura das janelas que o miolo ainda está. E como a arcaria em baixo, no piso térreo, e não está aberta, não é? Foi construída a arcaria, depois foi tapada, era para estabelecimentos comerciais, havia um famoso café na esquina, aliás, nas duas. Depois o piolho manter-se-á como uma referência ali dos cafés, mas já fora do edifício. Mas as reformas que o país deseja vão-se adiando. A primeira metade do século XIX é, de facto, enquanto estamos a ver passar os comboios. Literalmente, porque nós não temos os comboios. Toda a revolução industrial que já vinha do século anterior, na Inglaterra, na Holanda, noutros países, fruto da instabilidade no nosso país, vamos atrasando enfim, o nosso desenvolvimento. No início do século XIX são as invasões francesas, depois é a Revolução Liberal, depois é a Guerra Civil, depois é guerras internas dentro do movimento liberal, como há pouco dizia, a Revolução de Setembro, o setembrismo, depois a Maria da Fonte, depois a Patuleia, enfim. Mas, por falar em Patuleia, a Patuleia, que designação significa patuleia de pata ao léu, pés descalços, mas não é nada uma revolução, uma revolta feita pelos pés descalços. A patuleia é liderada fundamentalmente pela burguesia da cidade do Porto, a tal que está desejosa do desenvolvimento dos transportes, das comunicações, da indústria, das reformas que permitam tudo isso, mas que nunca mais vê nada disso avançar. Volto a frisar-vos, Patuleia tem a sua origem no Porto, uma vez mais, o protagonismo do Porto, o protagonismo político do Porto no século XIX. A Patuleia acaba... É um acontecimento político, histórico, muito injustamente esquecido, mas o Porto, os líderes do Porto, criam mesmo um governo alternativo ao de Lisboa. O país chega a estar dividido a meio e só termina tudo isto com uma intervenção da Troika, mesmo. A rainha, que não consegue suster esta revolta do Porto, pede a intervenção do exército francês, espanhol e inglês, e é quando os navios da Troika estão ao largo do Porto que, para evitar o vexame de uma intervenção estrangeira, os revoltosos do Porto assinam um tratado, a famosa Convenção de Gramido, a Casa Branca de Gramido, ali em Gondomar, onde se salvaguardam, obviamente, alguns dos seus interesses. Ninguém foi preso e acabam por abdicar da revolta. É esta gente que nós depois vamos ver envolvida, posteriormente, num outro movimento, que foi a regeneração. E a regeneração, agora a partir da segunda metade do século XIX, finalmente o país está estabilizado. Muitos destes antigos líderes políticos e militares do Porto, vamos vê-los agora muito mais empenhados no espírito associativo, na promoção da indústria na nossa região. É muita desta gente que tinha fundado e que agora aprofunda a Associação Comercial do Porto. São eles que fundam a Associação Industrial Portuense. É gente que está preocupada também com o ensino técnico para estas áreas. O Porto vai se desenvolvendo desse ponto de vista, do ponto de vista de industrial. É esta gente que, por exemplo, vale a pena falarmos numa outra efeméride que se completa este ano 150 anos, é esta gente que a associação que vai construir o Palácio de Cristal, não o Pavilhão Rosa Mota, mas o Palácio de Cristal e todos os seus belos jardins, há 150 anos atrás, para ser uma montra da atividade industrial e comercial da região. Nessa associação vamos ver muita desta gente da Associação Industrial, da Associação Comercial, destes antigos revoltosos liberais, e gente que está muito empenhada também no ensino industrial, como vos dizia. Já agora, embora seja ao nível mais secundário, que nós hoje classificamos,
A Escola Industrial Infante Dom Henrique nasce no Palácio de Cristal, que além de centro de exposições, tinha também um museu industrial e o ensino industrial. A cidade que é também testemunha de grandes obras de engenharia, ligadas exatamente à questão da industrialização dos transportes, que são exemplos paradigmáticos a construção da Ponte Maria Pia do Eiffel, ou depois a de Dom Luís do Seirig. E toda esta preocupação com a industrialização, com os transportes, com a divulgação, com o ensino, cursos de engenharia tinham sido formados em 1885, e vai também englobar a Escola Médico-Cirúrgica. Universidade que, por isso, vai utilizar as instalações da Academia Politécnica, não é? O atual edifício da Reitoria. Fará com que sejam criados, em 1885, os cursos de Engenharia de Obras Públicas, de Minas e Industrial, na Academia Politécnica, e por isso esta torna-se a primeiro estabelecimento de ensino de engenharia do país. O Porto continua irrequieto do ponto de vista político, sempre desejoso, sempre insatisfeito, e o ultimato inglês, que obriga os portugueses a saírem do interior da África. Isso a nível nacional. A nível local, o sistemático adiamento, até hoje, da linha férrea que liga o Porto a Salamanca, bom, se faz com que a burguesia, os industriais do Porto, alguns notáveis e até aí monárquicos dirigentes da cidade, se passem para o outro lado, e temos em 1800, como todos sabem, em 1821, a revolta do 31 de janeiro. O Porto continuava a marcar politicamente a agenda do nosso país. Entre os implicados no 31 de janeiro, podem ver aqui numa foto, todos a ler os jornais, a bordo de um dos barcos fundeados em Leixões, porque as forças monárquicas não tiveram coragem de os prender numa prisão na cadeia da Relação no Porto, porque isso poderia provocar, enfim, revoltas populares e irem lá libertá-los, e por isso os implicados de 31 de janeiro foram presos em barcos fundeados em Leixões. Mas entre eles está gente de grande destaque no mundo da indústria da cidade, e burgueses também. Alguns muito curiosos, como ali aquele bigode, bom, quase todos eles têm bigodes, mas um que está a olhar para a nossa câmara, o único que não está a ler o jornal, que é Aurélio Paz dos Reis, o homem do cinema e da fotografia. Enfim. Bom, a República, que desde muito cedo tem como uma das suas principais preocupações, os ideais republicanos, a questão do ensino. E por isso não admira que, poucos meses após a implantação da República, em outubro de 1910, em março de 1911, poucos meses depois, a República vai criar, dentro desta sua preocupação com o ensino, vai criar novas universidades. A Universidade de Lisboa e a Universidade do Porto. A Universidade do Porto, por isso, vai abarcar a Academia Politécnica, que aqui já falamos, e que já incluía a Academia Politécnica os tais. A Universidade tem de início apenas duas faculdades. A Faculdade de Medicina, portanto, herdeira da Escola Médico-Cirúrgica, e a Faculdade de Ciências, que engloba tudo aquilo que estava até aí na Academia Politécnica, incluindo os cursos de engenharia. Mas há muitos protestos, há pressões, há muitos artigos escritos, vão ter a oportunidade de ver isso depois na exposição. Desde muito cedo, quer no seio da academia, quer no seio da sociedade civil, há muita gente a reivindicar que a Universidade de Porto deve ter mais faculdades e que alguns dos saberes que estão na Faculdade de Ciências devem dar origem a novas faculdades. E, desde logo, o primeiro reitor da Universidade do Porto, o professor Gomes Teixeira, é um dos homens que está em destaque nessa luta pelo alargar da Universidade do Porto a mais faculdades. Mas vai havendo aqui algumas resistências. Em 1915, por exemplo, é chumbado a criação de duas faculdades no Porto. A Faculdade de Direito e a Faculdade de Letras. Uma e outra terão que esperar algumas décadas para se concretizarem. Mas, curiosamente, este chumbo, quer a Direito, quer a Letras, acaba por criar aqui algumas condições para que, no seio da Faculdade de Ciências, aqueles que estão a pugnar
pela criação de uma outra faculdade que engloba as ciências ligadas à engenharia, se consigam autonomizar. E é isso que acontece também em 1915 com a criação da Faculdade Técnica. A Lei 410 de 1915, que transforma exatamente essa componente da Faculdade de Ciência, as escolas de engenharia, em faculdade técnica com autonomia própria. Esta mesma lei determina a divisão dos cursos em engenharia civil, minas, mecânica, eletrónica e químico-industrial. Estamos em 1915, o primeiro diretor da Faculdade Técnica é o professor Vitorino Laranjeira, que, poucos meses depois, vê-se confrontado com um terrível problema, que será também bem explorado na exposição que vamos ter a oportunidade de ver a seguir, que é a participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial. Que, curiosamente, já agora deixem-me-vos dizer, é a Primeira Guerra Mundial que, em 1915, é muito utilizada como forcing para se criar a Faculdade Técnica. Em 1915 já vinham chegando as notícias, Portugal ainda não estava a entrar na guerra, mas já vinham chegando, a expectativa era que Portugal entrasse a qualquer momento, e já chegavam ao país as notícias das destruições, das grandes destruições que estavam a varrer a Europa. Iam ser precisos engenheiros para reconstruir a Europa e o país. Esta expectativa, esta visão de futuro, ainda não entramos na guerra e já sabemos que... E isto foi um dos fatores que leva, de facto, à criação da Faculdade Técnica. A necessidade de qualificar os cursos de engenharia. Isto, ao mesmo tempo que se vai debatendo o estatuto da figura do engenheiro e da engenharia, algo que depois também poderão ver na exposição. E por isso, a entrada de Portugal na Primeira Guerra Mundial, se por um lado funcionou a favor da criação da Faculdade Técnica, por outro lado, como eu vos dizia, o professor Vitorino Laranjeira no ano seguinte vê-se logo aqui com um grave problema. É que não há alunos e também há poucos docentes. Foi tudo mobilizado para a Primeira Guerra Mundial. Portanto, logo no seu segundo ano, a Faculdade Técnica fecha, não há aulas, porque não há alunos nem professores. Os engenheiros são fundamentais no teatro das operações, quer em França, quer, e muito injustamente esquecido, em África, onde os portugueses têm, em Angola e fundamentalmente em Moçambique, importantes confrontos com os alemães. Entretanto, desde a criação da Faculdade Técnica que se começa a haver uma preocupação com a necessidade de instalações próprias para a nova faculdade. Utilizar a Faculdade de Ciências causava uma série de problemas, constrangimentos, desde logo de espaço, e começa a ser pensado um edifício para a Faculdade Técnica. O primeiro espaço pensado para a Faculdade Técnica fica muito próximo da Faculdade de Ciências. Era o mercado do peixe. O mercado do peixe, podem ver naquela fotografia lá em cima, que hoje não existe, foi no início dos anos 60, substituído pelo edifício do Palácio da Justiça. Mas antes de se ter planeado para ali o Palácio da Justiça, de facto, já se tinha projetado para lá, ou planeado para lá, a instalação da Faculdade Técnica. Algo que, evidentemente, não se concretizou. Um outro espaço que é pensado para a Faculdade Técnica é numa área que está, então, em grande crescimento na cidade, que é a área da Boa Vista. E ainda não estávamos a pensar, de facto, nesse grande motor de desenvolvimento urbano que virá a ser a Ponta Rábida, que criou, obviamente, ali um eixo importante e o desenvolvimento da zona Boa Vista. Mas já nessa altura, ainda na década de 10 do século XX, a Boa Vista estava já em crescimento e Boa Vista, Fonte da Moura, nomeadamente da Fonte da Moura, chega-se a projetar para lá, não só a Faculdade Técnica, mas aquilo que teria sido um verdadeiro campus universitário, que depois se virá a concretizar muitas décadas depois, aqui onde nós nos encontramos. Mas foi pensado inicialmente para a Fonte da Moura. Bom, também não se concretizou, mas este é um anseio da Faculdade Técnica que se vai manter durante muitos anos, o da construção de raiz de uma faculdade, de instalações para a faculdade. Estamos na Primeira República,
que é, obviamente, marcada por uma grande instabilidade. Desde logo, os dirigentes do novo regime, pouco tempo depois, vêm-se confrontados com a Primeira Guerra Mundial, entrar, não entrar, enfim, agitação política, agitação operária, greves, ditadura de Sidónio Pais, assassinatos, enfim. É um período conturbado que acabará por nos levar, em 1926, ao 28 de maio e à instauração da ditadura militar, posteriormente a ditadura nacional. Poucos meses depois da instauração da ditadura, num outro acontecimento também muito esquecido, também porque durante meio século, 48 anos, não interessou falar nele, no início de 1927, o Porto revolta-se contra a ditadura militar, o famoso movimento do reviralho. O Porto é novamente, tal como tinha acontecido em 1832-33, é novamente cercado, é bombardeado. É a primeira vez que há aviões, a aviação em cenário de guerra. Ao contrário, tinha acontecido com Dom Pedro IV, desta vez os revoltosos não vão ter sucesso e a revolta do 3 de fevereiro no Porto contra a ditadura irá falhar. Lisboa, 3 dias depois, tenta fazer o mesmo, exatamente no momento em que o Porto está a render. Portanto, não houve aqui uma consonância e a revolta falhou. Este é, curiosamente, enfim, o ponto final de todo esse protagonismo que tinha durado um século, do protagonismo político do Porto. O Porto, que tinha feito a Revolução de 1820. O Porto, que tinha resistido no cerco do Porto em 32, 33. O Porto, que tinha feito a Patuleia. O Porto, que marcará também o fim da regeneração, quando, num movimento chamado a Janeirinha, acabará por levar o Fontes Pereira de Melo à admissão. E durante muito tempo, até poucos anos atrás, tínhamos um jornal que recordava isso. O 1º de janeiro era uma referência ao movimento da Janeirinha, que tinha derrubado Fontes Pereira de Melo. Bem, o Porto, do 31 de janeiro, a primeira tentativa de implantação da República, é o Porto que depois vai se opor em armas à ditadura militar e que falha. E este marca o fim de todo esse protagonismo político do Porto que durou um século. Penso que até hoje o Porto não recuperou esse protagonismo. Mas, e particularmente nestes últimos anos, com a implantação da República, o Porto criou condições para a criação, primeiro, da sua universidade e depois da sua faculdade técnica, uma crescente importância à engenharia, que curiosamente irá ter como corolário, no ano de 1926, no ano da instauração da ditadura, o corolário será de facto a criação, a designação da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. O Porto, do ponto de vista político, perdia a partir daí todo o seu protagonismo. O mesmo se pode dizer do ponto de vista da engenharia, que continuaria e reforçaria a sua importância. O edifício, tão desejado edifício, iria nascer 10 anos depois, a assinalar o centenário da Academia Politécnica, 1837. Em 1937 surgia o ansiado edifício da Faculdade de Engenharia. E o Porto continuaria a marcar a história na engenharia, porque, tal como vos disse, foi no Porto que nasceu o ensino da engenharia em Portugal. A partir daqui é outra história, para a qual não me pediram vir falar, e de resto é uma história que vocês conhecem todos bem melhor do que eu. Muito obrigado. Sim, pode ser. Muito obrigado. Foi um excelente testemunho histórico sobre Portugal e sobre o Porto e sobre a Faculdade Técnica e um bocadinho sobre a Faculdade de Engenharia. Eu noto que a Faculdade de Engenharia tinha uma característica que a Câmara devia ter tido, é que a Faculdade de Engenharia tinha uma escadaria. Exatamente. Não sei se tem alguma explicação para isso. Não. Confesso que não. Relativamente ao projeto da Faculdade de Engenharia, nesta foto, por acaso, não se nota bem, mas tem a ver, obviamente, com a importância que se quer dar
se calhar ao monumento, não é? Ao edifício. A escadaria, sabem isso bem melhor do que eu, não é? Confere sempre uma outra dignidade a um imóvel, que foi a tal dignidade que o regime quis tirar ao edifício da Câmara Municipal, retirando-lhe a escadaria. No caso dos Passos Conselho, no caso da faculdade, não. Não sei se há perguntas, dúvidas. Se eu souber responder. Ainda ninguém pensou em repor a escadaria na Câmara Municipal? Sim. Sei que o atual Executivo equacionou essa possibilidade. Não sei se a vai ou não concretizar, mas sei que foi falado. Envolvendo, curiosamente, também a Cooperativa dos Pedreiros, que eu há pouco fiz uma referência. É uma história muito interessante porque, a determinada altura, a Câmara do Porto não tem dinheiro e a obra teria que parar, e a Cooperativa dos Pedreiros disse, não, continuamos com a obra, quando a Câmara tiver dinheiro, paga-nos. As coisas mudaram muito, entretanto. E durante alguns anos, penso que durante 2 ou 3 anos, a Cooperativa dos Pedreiros assegurou a manutenção, a continuidade das obras sem receber nada da Câmara. Mas depois foi devidamente pago, claro. Sabe qual foi o motivo pelo qual não foi autorizada a criação da Faculdade de Direito e de Letras? Nós sabemos que a Faculdade de Direito na Universidade do Porto só muito recentemente depois que foi autorizada. Mas quais foram os motivos? Eu confesso que não sei. Posso-me por aqui a adivinhar, não é? E, nomeadamente as expressões de Coimbra e de Lisboa, não é? Especialmente de Coimbra, mas não quero estar aqui, não é um tema que eu domino, e portanto, o peso, nomeadamente em Direito, o peso de Coimbra era de facto imenso, e muito dos estudantes o Norte, não é, esvaziava para Coimbra, não é? E, portanto, haver aqui uma faculdade de Direito ou de Letras no Porto poderia esvaziar bastante Coimbra. Quando começa a Primeira Guerra Mundial, por isso a Faculdade Técnica é criada e deixa de funcionar de facto e retoma o funcionamento provavelmente no final da Primeira Guerra Mundial ou depois. Eu penso que antes ainda da guerra terminar, depois que já recomeçaram, mas vamos ter a oportunidade de ver isso na exposição. Na exposição há, já agora não quero estar aqui a levantar o véu, mas há um quadro muito interessante de número de estudantes e de professores nas várias faculdades do Porto, e vê-se claramente o decréscimo durante o período da Guerra Mundial, mas eu acho que retoma antes ainda de 1918. Portanto, ele fecha em 16, presumo que 17, mas em 18 acho que já está a funcionar. Mas, também não sei, eu sou aqui que não sei, mas dentro de 15 minutos poderemos tirar isso a limpo na exposição. Também um motivo porque fechou é porque não havia senhoras na universidade, na altura. Soluções não teria acontecido. Hoje provavelmente, não sei, porque hoje as senhoras também vão para a guerra, não é? Exatamente, por isso é que... Mas na altura não iam. Na altura não iam, e portanto, se na altura houvesse estudantes de engenharia no feminino, não teria fechado, digo eu. Se bem que há muitos docentes, portanto, eu estava a falar de estudantes, mas houve também muitos professores que foram mobilizados, não é? E, portanto, se calhar, mesmo com senhoras, ia ser complicado por causa da falta de professores. Voltando ao que expôs, não faria sentido considerar que a nossa universidade tem mais de 100 anos? Sim, isso pode ser aqui uma discussão administrativa interessante, mas eu acho que sim. Eu acho que em 1926 chamar FEUP, chamar Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, foi apenas uma mudança de nome, porque de facto a Faculdade Técnica, na prática já só era uma Faculdade de Engenharia, não é? E, portanto, eu acho que seria mais correto considerarmos o nascimento da Faculdade de Engenharia em 1915
embora com essa designação de faculdade técnica. Mas pode ser, enfim, admito que possa ser polémico, não é? Já temos aqui mais... E a questão não era essa, eu queria mesmo ao facto de recentemente comemoramos 100 anos da Universidade do Porto. Sim. A própria Universidade do Porto não terá muito mais que 100 anos. Ah, e a universidade, não a faculdade. A Universidade deve considerar-se. Não, aí já não estou tanto de acordo, porque apesar de tudo, é óbvio que a Academia Politécnica tem muitos mais anos, mas a organização de uma universidade implica uma série de instituições, de diretrizes, de organização, que eu acho que não se pode rever de todo na Academia Politécnica. Agora, acho que, assim, que nós podemos considerar que a Universidade do Porto não cai do céu aos trambolhões, não é uma imposição republicana num vazio. Não, de facto a cidade tinha, como eu pretendi aqui demonstrar, tinha todo um longo passado de vontade e a partir de uma altura, em termos práticos, de ensino técnico, portanto, que a Universidade do Porto depois vai incorporar, não é? Desse ponto de vista, digamos, tem umas profundas raízes, mas acho mais correto considerarmos que a Universidade é criada com a Universidade em 1911, com a República. Eu noto, por exemplo, hoje à noite vai haver uma festa no Coliseu em que a Faculdade de Medicina comemora 190 anos. Com toda a propriedade, porque de facto a Faculdade de Medicina não nasceu em 1911. Sim, a Escola Médica existia a Escola Médico-Cirúrgica, não é? Mas eu acho que nós, FEUP, definitivamente devíamos adotar como nascimento da nossa instituição a Academia Politécnica em 1837. Eu aí, professor, eu em 37 não diria, porque em 37 ainda só eram os cursos de marinharia. Agora, o que nós temos é em 1885 temos os cursos, está a dizer que não? Não? Eu os cursos de acho que engenharia. não, porque, se me permite, aquele quadro que referiu, Sim. que aliás vamos ver Vamos na ver agora exposição, ali, sim. portanto, tem cursos de engenharia desde 1837. 37? Desde 1837. A criação da Politécnica já inclui, quando arranca, inclui curso de engenharia? Enfim, não sei se a designação oficial seria curso de engenharia, mas era claramente curso para era uma escola de engenheiros. Pronto, engenheiros civis. Civis com a designação, com o significado que na altura tinha engenheiros civis. Isto é, engenheiros não militares. Não é? Portanto, de facto, eu concordo completamente com o Dr. João Alcleto quando diz que, de facto, em 1926 a mudança de nome da Faculdade Técnica para a Faculdade de Engenharia não tem para a nossa instituição qualquer importância significativa. O edifício era o mesmo, os cursos eram os mesmos, os alunos eram os mesmos, foi mera mudança de nome. Pronto, a Faculdade Técnica, pronto, dentro da universidade tem alguma importância, mas eu penso que, de facto, tal como os nossos colegas médicos, e bem, vão antes, porque a Escola Médico-Cirúrgica já existia, não é? Tal como existia também no Porto a Escola de Belas Artes, que era a melhor escola do país. Os grandes artistas do país no século XIX os grandes pintores, eram formados no Porto e não em Lisboa, não é? E portanto, nesse aspecto, acho que tínhamos toda a conveniência de uma vez por todas. Ao início da Politécnica. Eu confesso-lhe que nos registros que tenho aqui dos cursos, das cadeiras iniciais, das aulas da Politécnica, em 37 eu não vi propriamente a engenharia, mas é isso que o professor diz, que isto é, temos ali uma série de facto de aulas destinadas a formar na prática engenheiros. Sim. Não é? Sim, engenheiros industriais. Exatamente, industriais e de Minas, se não estou em erro. E de Minas. Professor Marcos Santos.
Eu só queria dizer que, de facto, quando a Academia Politécnica foi criada, havia 2 cursos de engenharia. Engenharia de Minas e Engenharia de Pontes e Estradas. Depois havia um curso de navais, de oficiais para a Marinha, que depois foi extinto mais tarde. Agora, eu penso que temos de distinguir entre ensino no Porto de Engenharia, ensino de Engenharia no Porto e Faculdade de Engenharia. Porque, de facto, é como a Faculdade de Medicina é uma coisa. O ensino de Medicina é que tem 190 anos, mas a Faculdade de Medicina tem tantas como a Universidade do Porto, não tem mais do que isso. Agora, pode reivindicar raízes do ensino, digamos, da medicina desde 190 anos atrás. Aliás, há um livro interessante do professor desta faculdade, Adriano Rodrigues, que é intitulado O Ensino de 1937, diz 100 anos de engenharia no Porto. 100 anos de engenharia no Porto, não reivindica 100 anos da Faculdade de Engenharia. Portanto, a Universidade do Porto, de facto, foi criada só por decreto-lei em 1911. Aí é que é a universidade, como a de Lisboa também foi criada nessa altura. Havia outros ensinos anteriores, não é? Portanto, que se calhar nem eram de nível universitário ainda. Portanto, houve uma grande mudança depois, quando foi criada, em 1985, de facto, uma reformulação da engenharia, acabaram os cursos de marinharia e tudo isso, e passou a haver, além do curso de Engenharia de Minas, que é o mais antigo, esse Engenharia de Minas é de facto o mais antigo no Porto, apareceu a Engenharia Industrial, portanto, que depois deu mais tarde origem, em 1915, à Engenharia Eletrotécnica, Mecânica, etc., não é? E apareceu também o curso de Engenharia Civil, já com esse nome, Civil, portanto, enfim, não militar, mas é civil com aquilo que ensinamos hoje. Portanto, foram 4 cursos. E o que era interessante é que o que caracterizava esse ensino era um conjunto de cadeiras, número de cadeiras que foi evoluindo ao longo do tempo. E com essas cadeiras configuravam os vários cursos que eram ensinados, né? Portanto, dentro da Faculdade de Ciências, inicialmente. E também é importante perceber que quem se mais opôs à criação da Faculdade Técnica foi a Faculdade de Ciências. Não foi a Universidade de Lisboa, não foi em Lisboa. Foi a Faculdade de Ciências, é que teve uma oposição tenaz à criação da Faculdade Técnica. Isso existe nas atas do Senado, etc. Tal, todos os professores da própria faculdade que se opunham a essa criação. Não é? Vamos ver isso também ali na exposição. O que significa que a comemoração da Academia Politécnica devia ser feita em conjunto entre a Faculdade de Engenharia e a Faculdade de Ciências. E o Instituto Industrial, que também herdou uma parte da Academia Politécnica. Hoje o ISEP tem muito do espólio que é da Academia Politécnica. Professor Sebastião Feio. Bem, esta é uma discussão histórica muito, muito interessante. Eu tenho a sorte de ter em minha casa, porque herdei o livro do Adriano Rodrigues, como herdei o livro do Artur Magalhães Basto, que ainda é mais interessante, talvez, sobre a Academia Politécnica. Foi em 1937, foi um ano muito, muito produtivo, como herdei também o livro do Hernani Monteiro sobre a medicina, não é? E de facto, tive a ocasião de ler esses livros. Na minha interpretação pessoal, é claro que a substância da matéria nasceu em 1925, em 25 de junho, por alvará, a Escola Médico-Cirúrgica, o ensino da medicina, e em 1825 e 1837 a engenharia. De tal forma, claro, a engenharia com a componente das bases das ciências muito forte. E também a minha interpretação é que quando em 1911 se foi decidido que havia 2 faculdades para iniciar, até se pensou numa terceira, mas depois ficou-se com 2. Comércio, exatamente. Em que tínhamos, a Academia Politécnica deu origem à Faculdade de Ciências com a Escola de Engenharia Anexa. E a Faculdade de Medicina nasceu com a Escola de Farmácia Anexa. Eu penso, e agora vou ser um bocadinho pesado, que isso teve a ver com a aristocracia da época política que levou a que considerassem que essas que eram as 2 áreas fidalgas, as outras não eram fidalgas e, portanto, politicamente decidiram e conseguiram que ficassem só essas. É claro que com as questões que estou a imaginar-me nessa época, as discussões entre, de um lado, os da farmácia com a medicina e os da engenharia com as ciências, levaram a que realmente não fosse possível manter esse colete de forças e apareceu a Faculdade Técnica e apareceu a Faculdade de Farmácia em 1921.
não é? E daí depois apareceu a engenharia. Agora, a questão do nome, para mim, é menos relevante. Basta notar que o primeiro reitor era o diretor da faculdade da Academia Politécnica, o professor Gomes Teixeira, não é? Portanto, eu também preferiria perfilhar que, inequivocamente, devíamos comemorar os estudos de medicina e os estudos de engenharia com as épocas referidas, 1825 e 1837. Chamar-lhe formalmente Faculdade de Engenharia, bom, então teríamos que reduzir-nos a 1926, não é? Nessa altura, por uma questão do formalismo burocrático. Mas se deixarmos a burocracia de lado, eu penso que as grandes referências, as grandes datas de referência, ficava bem que fossem essas. Mas, enfim, é uma questão histórica. Referiu que, naturalmente, não havia, ou eventualmente não haveria aquela estrutura que depois foi criada. O decreto de 1911 era um decreto básico, não é? Ele começou quase do nada, não é? Começou com meia dúzia de linhas. Aliás, é muito pequenino ali. Exatamente, começou com meia dúzia de linhas, não é? Portanto, foi a partir daí que depois as coisas foram crescendo. Cá está o Gomes Teixeira, não é? E o decreto está aqui, é uma página. É uma página, exatamente. Eu conheço razoavelmente bem, não é? Portanto, eu diria que, em substância, as bases da Universidade do Porto realmente remontam. Depois podemos falar das Belas Artes, podemos ir à aula de náutica, podemos ir a isso tudo, mas, enfim, acho que há uma linha que temos que traçar e eventualmente, essa linha para mim seria essa, mas fica à discussão, das pessoas. E uma bela discussão. Carlos Oliveira. Pareceu-me ver na sua apresentação uma foto do professor Augusto Gomes, portanto, na criação da Faculdade Técnica. Tenho muita curiosidade sobre o papel que o professor Augusto Nobre, o papel que o professor Augusto Nobre desempenhou enquanto deputado no Parlamento na criação da Faculdade Técnica e mais tarde como reitor também. Mas não tem aqui nenhuma fotografia. Não, é do Vitorino Laranjeira. É do Vitorino Laranjeira. Mas não sei se viu essa questão do papel. Confesso que não. Na criação do peso do professor António Nobre. Augusto estava com o irmão. Ele era irmão do António. Irmão, eu sei, o irmão. Sim. Aliás, morreu na casa dele, o poeta. Mas confesso que não domino essa temática do peso do Augusto Nobre ligado ao desenvolvimento da técnica. É um dos primeiros diretores da técnica, tanto quanto me lembro, na verdade, mas não, ele é as minhas abordagens não foram por aí. Ele é professor da Faculdade de Ciências, mas teve um papel importante enquanto deputado, fazendo pressão para que fosse... Foi criado... Exatamente, ele era... É exatamente isso. Ele era professor na Faculdade de Ciências e é um dos paladinos pela criação da técnica. Pois. Um outro papel interessante, gostaria que comentasse, se lhe for possível, é o envolvimento da própria indústria na criação da Faculdade Técnica. Sim. Não, isso há, e uma vez mais, estou sempre a remeter-vos para a exposição, deve ser para criar aqui expectativa, vão ver, de facto, algumas empresas até de referência na região que estão muito implicadas e muito motivadas para a criação da Faculdade Técnica. Aliás, até com professores que têm também os seus interesses ligados a esse mundo da indústria na região. Eu tinha uma última questão, que é saber até que ponto é que nós podemos usar a aula náutica como sendo um dos nossos... digamos, antecessores ou... Bom, esse foi um dos objetivos desta minha intervenção, não é? Se eu posso pôr na entrada da Faculdade de Engenharia, ou se podemos pôr na entrada da Faculdade de Engenharia, algo a dizer que a Faculdade de Engenharia tem a sua gênese na aula náutica. Que historicamente, isso é... A Academia Politécnica, em 1837, como eu vos disse, resulta da Academia Real de Marinha, criada em 1803, que, por sua vez, tinha vindo a reunir essas várias aulas, incluindo a de desenho, bucho, a náutica, de 1762. Podemos
Eu estou a dizer isto porque a Escola de Belas Artes, a Faculdade de Belas Artes do Porto tem na sua entrada, de facto, reclama que é que se baseia ou Na aula de desenho, desenho, não é? Portanto, se nós podemos fazer o mesmo relativamente à aula náutica, mas não preciso responder agora, Não. nós podemos conversar sobre isso. Eu julgo que foi... Mas é uma boa... Sim, se o ISBAP se reclama descendente da aula de desenho e de bucho, estas preocupações com o ensino técnico, tecnológico, enfim, no Porto, de facto a aula náutica prende-se perfeitamente com esse ambiente. Agora, estamos longe ainda de um organismo estruturado, como, apesar de tudo, terá a Academia Politécnica. Claro. E aí sim, vamos à aula. Muitíssimo obrigado. Eu acho que estamos a atingir o tempo limite, apesar de que esta discussão seria com certeza interessante e é muito importante na preservação da memória conjunta da engenharia, não só da engenharia, mas para nós da engenharia. A exposição que vai ser inaugurada agora, se não puderem estar na inauguração, espero que a possam visitar e fazer publicidade dela, porque de facto para a nossa memória coletiva, mais uma vez como Universidade do Porto e como Faculdade de Engenharia e como ensino de engenharia é muito importante. E eu termino só com o reconhecimento da minha ignorância, que de facto eu não sabia quem era Afonso Martins Alho, mas seria um dos que dizia que não quem é, o quê, mas acho que é de facto uma personagem, pelo que diz, suficientemente interessante para que se calhar a Universidade do Porto, e estando aqui o nosso reitor, possa pensar numa iniciativa de publicitação da pessoa e da importância que ele teve na história do Porto, e com certeza a Faculdade de Engenharia apoiará, sobretudo se conseguirmos descobrir que ele tinha uma costela de engenheiro. Muito obrigado mais uma vez.